Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para o nosso vídeo semanal falando sobre os índices. Antes, espero que você já seja inscrito no meu canal, que você curta e compartilhe os meus vídeos. Se você acha que o conteúdo que eu produzo ele é de relevância e você quer de alguma forma colaborar comigo, agora aqui no YouTube você tem a possibilidade de contribuir de forma espontânea aqui nesse ícone do Valeu, beleza? Clica ali, dá uma olhada, vamos para o nosso vídeo. Bom, olhando aqui o gráfico semanal, né, nós tínhamos a expectativa de que ele fizesse uma máxima maior que da semana passada, né, e fechasse acima para talvez aí sim ele levar para novos alvos, mas não foi isso que aconteceu. Ele fez uma semana bem negativa, né? Se você voltar no tempo, é a semana mais negativa dos últimos tempos, né? Desde essa semana aqui que foi bem positiva. Tivemos várias semanas com dojis, né? Com velas meio que indecisas. Essa aqui não, né? Foi uma baita vela de tendência, né? Mostrando que os vendedores estão ativos. Ela rompeu a média móvel de 21 exponencial e fechou abaixo dela, né? Vamos ver se essa semana que se inicia amanhã, e é o primeiro dia do mês, né? Quem sabe isso aqui não dá um contra-ataque bonito aqui, esse rompimento passa a ser falso, né? Porque ele rompeu, fechou abaixo. Se essa próxima semana, na sexta-feira, ele fechar acima, ele vai dizer que rompeu falso aqui, essa média de 21 períodos. Essa região aqui, onde que ele está também, né? Onde que tem essa média de 21, é uma região aí meio que nebulosa, né? Tem esse topo aqui, tem aquele topo ali, ou seja, aqui a gente ainda pode ter algum tipo de suporte. Então lá na casa dos 121 mil, para quem aí ainda está na esperança que o Ibov suba, talvez 121 mil pode ser um suporte interessante. Beleza? Indo para o gráfico diário e ativando aqui os nossos estudos, eu falava que ele estava preso dentro desse caixote, que ele estava em consolidação, e hoje ele finalmente, e sexta-feira ele finalmente rompeu, né? Rompeu com um dia bem negativo, né? Com um dia bem significativo, aí 3.800 pontos, né? Um dia que abriu e fechou na máxima e na mínima, né? Então foi bem contundente esse dia, né? E o alvo ele já tinha atingido aqui, né? O primeiro alvo, 122.877, que é o desse pivô de baixa aqui, ele já atingiu. O próximo é aqui em 118.690. Então, se você acredita que ele vai cair, você pode trabalhar com esse alvo aqui de 118.700, né? Outra coisa que a gente pode fazer é mensurar o tamanho desse retângulo e projetar para baixo. Vamos fazer? Para ver aonde que pode ser um possível alvo. Vou usar FIBO também. Então, vou usar FIBO não, vou usar risco ganho. Vou usar a ferramenta risco ganho aqui, ó, pegando da extremidade, puxando para baixo. O alvo seria aqui em 117.260, né? Então a projeção aqui de 100% da amplitude da congestão para baixo vem aqui em 117.260. E se você olhar os 60 minutos, ele está em tendência de baixa clara, né? A gente já fez aqui pivô de alta. O alvo aqui dos 60 minutos é em 120.400, né? Pegando esse primeiro pivô aqui, eu vou até apagar para não ficar tão poluído. Então vou até marcar e apagar. Então peraí, deixa eu botar uma... Aqui é o alvo dos 60 minutos, né? E aqui é o pivô de baixa lá do gráfico diário, né? Então 118.700, beleza? Então é isso que eu vejo aqui para o Ibov, né? Torcendo para ele dar uma respirada, fazer um repique, né? Porque ele já fez uma perna bonita de baixa ali nos 60 minutos. O difusor, que é o indicador que eu gosto de olhar para a reversão, ele já virou para baixo, né? E se ele realmente resolver cair, né? Temos aqui uma zona muito importante, onde que a gente pode ficar de olho. Pode ser um ponto onde que o preço venha testar e aí ele sinta a resistência, que é 118.440 aqui aproximadamente, né? Entre o alvo do retângulo e entre o alvo do pivô. Ou seja, essa região aqui é a região que, se ele vier testar, pode ser a região onde que ele dê um repique aqui, ou para voltar caindo, né? Ou quem sabe para lançar uma perna 1, perna 2, perna 3 e voltar para a tendência de alta. Legal? O ICOM, o índice de consumo. O índice de consumo, ele
confirmou o pivô de baixa no gráfico diário, né? Ou seja, ele rompeu o fundo e confirmou o pivô de baixa, e o alvo dele está aqui em 5.160, que coincide também com a retração de 161,8 da perna do semanal, né? Se você olhar lá no semanal, essa aqui é a perna dele, e a correção já chegou no limite ali que a gente acha interessante. O difusor ainda não está virado para venda, né, do índice de consumo, mas eu entendo que ele está em tendência de baixa. Porém, ele está numa região meio complicada, né, que é uma região de 61% da retração do semanal e alvo da perna 3 do gráfico diário. Ou seja, abrir uma venda aqui no índice de consumo, eu acho que não é uma boa, porque o ativo pode dar uma corrigida, né, já que ele já chegou num alvo de perna 3, para depois lançar uma próxima perna. E se você está numa retração, você entende que é perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3, ok? Então você pode vender aqui, mas isso aqui é um ponto de compra. Então o ICON está em tendência de baixa, mas está num alvo, numa região complexa. Eu não operaria esse ativo, pelo menos não na segunda-feira, na ponta vendida, beleza? O índice de eletricidade também, né, depois que ele fez fundo, testou ali a retração, que eu vou apagar, ele também confirmou o pivô de baixa, né, ele fez pivô de baixa aqui, e da mesma forma que o ICON, o índice de consumo, o índice de energia elétrica também está numa região complicada. Ele fez perna 1, perna 2, ele ainda não chegou no alvo dele, que é em 7.485, mas ele está em um suporte, ele está numa região onde em momentos anteriores, quando o preço caiu aqui, o preço deu pelo menos uma repicada. Sem falar que se você pega a retração do semanal, ele está justamente aqui testando o 50% e o 61% está logo aqui embaixo, né? Ou seja, essa região aqui pode ser uma região importante onde que ele não consiga evoluir. Então você pode tentar vender algum ativo aqui e, ao contrário dele cair, ele deu uma repicada, né? E venha tornar talvez um movimento maior, fazendo assim, perna 1 de queda, uma perna 2 para lançar uma perna 3. Então, entendo também que o índice de eletricidade está num ponto interessante para não abrir operações. Ficar de fora, esperar a segunda-feira ver se ele dá uma repicada. Se ele testar esse topo e falhar, eu poderia pensar numa venda. Mas no ponto que ele está, para mim isso aqui é alvo, região de suporte, uma região complicada de você abrir novas posições. O difusor já virou para venda, mas eu aguardaria por causa do cenário gráfico, né, do price action aqui, a ação do preço, aonde que ele está trabalhando nesse momento. O índice financeiro também confirmou pivô de baixa, né, ele fez perna 1, perna 2, lançou perna 3. Porém, ele também está numa região bem complicada. Quando a gente começou a estudar, a gente falou desse ponto aqui, que se ele rompesse, ele poderia andar bem. E olha quantos dias ele ficou preso aqui, batendo cabeça nesse ponto, um monte. Agora ele chegou aqui e deu seu primeiro toque, né? Se ele resolver repetir esse movimento aqui, ele vai ficar de lado aqui alguns dias, né? Então é um ponto de suporte interessante, que no passado, toda vez que o preço chegou aqui, esse ponto segurou o preço pelo menos em algum momento, né? Pelo menos por um breve período de tempo. Assim, quando tentou subir também, ele serviu como resistência. Então eu também não abriria venda nesse ponto do IFNC, tá? O alvo dele eu sei que é aqui embaixo, em 11.100, mas eu acredito que ele deve dar pelo menos uma repicada antes de furar esse patamar de preço e chegar lá no seu alvo, tá? Que é justamente aqui na mesma região da LTA. Legal? O IMAT, o índice de materiais básicos, esse aqui ainda não caiu o que os outros índices caiu, né? Ele está fazendo perna 1, pode estar lançando, fez perna 2, pode estar lançando perna 3, mas ele ainda não perdeu essa região de fundos aqui, né? Ele ainda está trabalhando dentro desse retângulo e eu entendo ele como consolidado nesse momento lá nos 60 minutos. Ele rompendo aqui o 6.650, logo embaixo tem uma LTA e uma região de suporte, ou seja, eu também entendo que posso pensar em abrir vendas em qualquer ativo do IMAT? Posso. Porém, o meu alvo ele está curto, né? Eu vou ter que abrir, porém eu não vou poder ficar segurando essa posição por muito tempo. Eu tenho que talvez fechar rápido, realizar
parcial rápido antes dele chegar nessa região, porque se ele chegar nessa região, tende a acontecer isso daqui, ó, ele ficar de lado alguns dias. E aí, se você não fez parcial, talvez volte aqui para testar topo e aí você sai no 0 a 0 ou tem algum tipo de prejuízo, beleza? O índice imobiliário, o IMOB, ele também confirmou a perna de baixa, né? Ele também confirmou o pivô de baixa. Se você olhar, ele fez perna 1, perna 2, perna 3, com alvo aqui em 854, junto com esse suporte aqui. Embora esse índice seja um dos que mais sofreram nos últimos dias, dos que eu já estudei, né, desses que eu já passei aqui e olhei, o IMOB seja talvez o mais interessante para você pensar abrir venda, porque ele, bem ou mal, ele tem uma região ali onde que ele ainda tem um alvo, né? Ele pode ainda cair relativamente bem até chegar aqui no 850, ele está no 920. Então, para baixo, ele vai ter suporte só nessa região, e se ele resolver subir, tem aqui na região dos 1000 pontos, né, um ponto também de resistência. Tá? Então, por enquanto, o IMOB, o índice mais interessante para a gente pensar em venda. O INDX, o índice do setor industrial. Eu vejo esse índice meio que consolidadão aqui, né? Ele está, bem ou mal, fazendo o que o DI vinha fazendo, né? Ele está preso dentro de um caixote, e aí ele testa fundo, testa topo. Eu aguardaria o rompimento disso aqui para ver se ele vai ganhar tendência, né? Mas mesmo se ele romper para baixo, logo abaixo aqui nós temos uma região importante, né? Onde que em tempos anteriores funcionou como suporte. Então está bem ruim isso aqui. Se ele romper, ele vai ter pouco espaço aqui para chegar em algum alvo, né? Entendendo isso aqui como perna 1, perna 2, perna 3, ele já atingiu o primeiro alvo, o segundo alvo está exatamente dentro dessa região. Beleza? Vamos aguardar para ver se ele rompe para um lado ou para o outro. O índice SMLL das Small Caps também confirmou perna aqui, né? Fez pivô de baixa e já atingiu 100% do alvo junto com uma LTA. Ou seja, abrir venda em Small Cap essa semana também não vejo como uma coisa boa, né? Porque ele chegou numa região de alvo. Mas a reversão, o alvo geralmente é 161%. Tudo bem, mas aqui nós temos dois suportes. Um é a LTA e o outro é essa região aqui de topos anteriores, né? Se você olhar a retração do semanal, né? Ele já testou aqui o 38% e pode vir testar aqui o 50%. Então, vamos aguardar para ver se ele vai repicar ou se ele vai realmente furar essa região e vai embora. O MLCX, o índice MLCX, ele estava preso num retângulo e ele acabou rompendo esse retângulo na sexta-feira. Então, a gente pode pensar que ele vai cumprir alvo para baixo, né? A retração aqui dessa perna 1, ele já perdeu, mas perdeu pouquinho. Eu posso, de repente, esticar para cá, pensar que ele pode vir buscar aqui 50% ou 61% dessa perna. Então, vamos ver aqui a projeção do retângulo dessa congestão. O alvo seria aqui em 2340, que é aqui a região de 50%. E aí a gente pode pensar que esse ativo ele fez perna 1, talvez faça uma perna 2 aqui para lançar uma perna 3, tá? Porque por enquanto ele ainda não fez uma correção decente. Na verdade ele está caindo de uma forma lateral, né? Ali provavelmente ele tem um canal de baixa ali, onde que ele está trabalhando, né? E talvez até por isso, ó, onde que ele está na extremidade baixa do canal, ele possa vir a ganhar força e subir um pouquinho. O DI finalmente resolveu romper para algum lado e ele escolheu ir para cima, né? Então na sexta-feira ele já rompeu com um candle bonito aqui, né? Com um candle de força e chegou aqui em 100% da movimentação de perna 1, perna 2, perna 3. Perna 3. O próximo alvo pode ser aqui em 9.000. O próximo alvo pode ser aqui em 9,14, né? Se for o pivô. A gente também tinha traçado a projeção do retângulo, né? Então, vamos refazer aqui usando a ferramenta risco-ganho. Então, vem aqui, ó, risco-ganho. Puxo daqui até aqui. Pela projeção do retângulo, o alvo vai estar aqui em 9,3, beleza? Vamos ver se o DI vai dar sequência a esse movimento e chegar nos nossos alvos.
ou se ele vai dar uma repicada aqui para depois ir, ou voltar para a congestão, né? Então, nada impede também dele voltar aqui para dentro do retângulo, beleza? O dólar, a gente falava que ele vinha em tendência de alta, né? E aí ele teve uma semana bem ruim, mas na sexta-feira ele renasceu, ele testou, fez um fundo duplo aqui, e aí agora ele pode ganhar força, realmente buscar alvo aqui em 5.505 ou 5.760. Vamos ver se ele vai cumprir esses objetivos, né? Confirmando que aqui é perna 1, perna 2, lançando perna 3. Legal? O BDRX, que é o índice das BDRs, né? Era o índice que estava performando melhor para a compra. A semana ele caiu a semana inteira e na sexta-feira também ele demonstrou força, talvez podendo pensar numa retomada, né? Então nós temos aqui perna 1, perna 2, perna 3, num tempo gráfico maior, como o diário, e no tempo gráfico de 60 minutos eu posso pensar que isso aqui foi uma perna 1 e aqui é uma perna 2, e ele vai lançar uma perna 3, tá? Sendo assim, eu posso pensar então num alvo aqui em 15.580, imaginando que aqui é perna 1, perna 2, perna 3, ou eu posso imaginar um alvo aqui em 14.370, pensando que aqui é perna 1, perna 2, lançando perna 3, e se ele for buscar o segundo alvo, aí fica próximo, né? 15.237, beleza? O índice Dow Jones, né? A gente tinha falado que eu entendi ele como tendência de alta e ele ia testar esse topo anterior, né? E essa semana o que aconteceu? Ele ficou extremamente lateral nessa região, né? Essa região está funcionando como resistência. Vamos ver se a partir dessa semana ele ganha força para ir buscar lá o nosso alvo em 37.000, 38.000 pontos, né? Então, não vejo muito o que fazer, né? Se ele vier para baixo, talvez aqui a mínima desse movimento possa funcionar como suporte, né? E ele talvez esteja consolidado, né? Nessa região aqui inteira. Vamos aguardar essa semana para ver o que o Dow Jones vai fazer. O S&P, muito parecido com o índice Dow Jones, mesma coisa, né? Ele fez uma perna 1 aqui que a gente replicou para cima. Então a gente entende que fez perna 1, perna 2, perna 3, ó, perna 1, perna 2, perna 3, e nosso alvo está lá em 45, está lá em 4.560 pontos, né? Vamos ver se o S&P vai no nosso alvo. Ele conseguiu romper o topo anterior e se manteve acima desse ponto, né? O que é bem interessante. Está mostrando força, está consolidado no topo. Consolidação no topo, ela dá a ideia de continuidade. Então vamos ver se ele chega lá no ponto que a gente estudou. Legal? O DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moeda, nós tínhamos estudado ele nesse ponto aqui e traçamos como objetivo aqui os 93.400, que é o topo anterior. Ele chegou bem próximo dessa região, né? O ponto certo era aqui, né? Ele chegou um pouquinho abaixo e já fez uma correção, né? Então a gente não sabe se ele está fazendo uma perna 1 para jogar uma perna 2 e depois uma perna 3 de baixa, ou se ele está fazendo uma perna 1 aqui, vai fazer uma correção aqui até 61%, 50% do movimento, para lançar uma perna 3, tá? Ele caiu de uma forma bem contundente essa semana, só na sexta-feira que ele deu uma respirada. Então vamos ver se ele vai cumprir aqui a retração. Vou até traçar a retração aqui para ver se ele respeita. Vamos observar se ele vai vir aqui pelo menos nos 50% em 91.346, porque 38% ele já testou. Legal? E para fechar, o EWZ, né? O EWZ, ele também está num retângulo, né? A gente tinha estudado e entendido que ele estava nessa congestão, que ele já tinha testado o topo aqui 2 vezes, já tinha feito essa consolidação nos 60 minutos, já tinha testado aqui 2 vezes, e a gente trabalhou com a possibilidade dele estar preso nesse retângulo, né? Na sexta-feira ele teve um dia bem negativo e está testando o fundo desse retângulo. Vamos ver se ele vai buscar lá o topo do retângulo para mostrar que continua na congestão, ou se ele rompe isso aqui e vem buscar uma retração talvez de um tempo gráfico maior, né? Talvez entendendo isso aqui tudo como uma perna só de alta. Então vamos traçar uma retração aqui para a gente entender até onde essa correção pode ir,
caso ele perca a mínima desse retângulo, tá? Então aqui é os 50% em 36,27 dólares e 61% é aqui em 34,90, beleza? Então, gente, é isso. Agradeço aí por você ter assistido ao meu vídeo. Não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no meu canal. E desejo boa semana a todos. Valeu, um abraço!